Vamos lá. Uma boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria nós estarmos juntos. E agora, esse calor aqui, a gente ao ar livre, né? A gente sempre dá um jeito. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu nem escolhi ainda, não deu tempo. Vamos ver? Advento do Espírito de Verdade, capítulo 6. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o dom, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Nossa, não podia ser mais... Não podia... Que maravilhoso, maravilhoso. Amigos, eu venho trazer um tema hoje. Eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa a respeito. Eu sempre digo que eu trago uma reflexão, né? O Lauro fala, eu concordo com ele, nós não somos palestrantes, a gente vem trazer alguma coisa de bom que a gente encontrou e que a gente quer dividir com todos. Então, eu escolhi o seguinte tema: e se todos perdoassem? É uma pergunta, né? E se todos perdoassem? Como seria, né? A reflexão dessa noite vai além dos interesses humanos. A doutrina espírita descortina os véus do entendimento, nos mostrando Deus não mais como aquele soberano sentado em um trono, pronto para punir com castigos, com purgatório ou inferno, e revela a inteligência suprema, o Pai soberanamente justo e bom. Eu gosto muito do Espiritismo por causa disso, né? Ele vem trazer esclarecimento. E como a gente diz lá nos nossos estudos também, né? Tem muita gente que chega assim, nossa, está acontecendo isso, aquilo. Fala, calma, é uma questão de esclarecimento, a gente entender o que está acontecendo. Vamos tentar entender por que perdoar é bom. Então ele poderia ter nos criado perfeitos, totalmente perfeitos. Já pensou, não, olha, estou fazendo aqui, esse ser humano aqui já é perfeito, pronto, não precisa mais nada. Que graça que vai ter, né? Em sua infinita inteligência, ele quis que a perfeição espiritual fosse conquistada. Aí sim, né? Aí a gente entende o porquê que a gente tem que passar por tantas questões nessa existência. Ela fosse conquistada por cada um de nós
que essa perfeição fosse fruto de um trabalho. Não quis nos impor nada. E por isso dotou cada um de nós do livre-arbítrio. Podemos fazer tudo aquilo que nós queremos? Olha, Deus não vai nos impedir. Poder, a gente até pode, né? Mas nem tudo nos convém, né? Como diz o Paulo, ó, poder a gente pode, mas nem tudo nos convém. Quer dizer, em tudo que quisermos fazer, Deus não interferirá. É interessante que a gente vê, né? Às vezes a gente até vê assim, eu estava vendo um filme uma vez, olha, o assaltante, antes de assaltar, ele se benzeu, assim, disse, Senhor, me ajude aí que eu preciso trabalhar. E ele foi lá e fez o assalto e foi bem sucedido, mas é Deus que ajudou ele a praticar um ato criminoso? Claro que não, né? Deus quer o entendimento. É a época da semeadura. Essa época que nós temos o livre-arbítrio é a época em que nós vamos fazer aquilo que nós queremos. E essa época é chamada a época da semeadura. Olha, nós estamos plantando. Isso é muito importante para a gente entender. Todos somos livres para esculpir o nosso destino, semeando o que quisermos, sem a interferência da lei soberana. Sem interferência, sim, ele não vai pegar, eu vou fazer uma coisa, ele não vai chegar e pegar na nossa mão e falar, não, parou aí. Não, ele não faz isso. Mas, para o bem, ele sempre nos traz intuições, sempre tem um anjo da guarda, ó, cuidado, será que é isso mesmo que deveria fazer? Será que esse é mesmo o caminho, né? Mas a vontade é sua. Mas essa mesma lei que não interfere, não impede nosso plantio, mais tarde, inevitavelmente nos conduzirá ao campo semeado. Então a gente semeou aquele campo, né? Do jeito que a gente quis. Ó, tudo bem, ó, então, será que é bom você fazer assim? Será? Ó, cuidado, tal. Mais tarde, inevitavelmente, nos conduzirá ao campo semeado para a obrigatória colheita e convivência com os frutos. Aquilo que nós semeamos vai dar frutos. E nós, obrigatoriamente, teremos que conviver com esses frutos, né? Então, isso traz para nós uma reflexão muito grande. Está aqui uma pessoa que ainda não sabe muito bem o que plantar. Saber, sabe, né? Saber, a gente sabe. Mas ainda tem dificuldade para... Não, mas essa sementinha aqui, não, amanhã eu planto. Deixa lá, eu ainda tenho umas outras sementinhas aqui que eu quero plantar que são mais interessantes. Eu vou para aquelas ali, né? Então, nós nem sempre veremos aquele que semeia colher. Porque a nossa existência, a nossa passagem pela carne, ela é curta, ela é breve, né? Então, às vezes, a gente está vendo uma pessoa que está passando por uma dificuldade, mas a gente não sabe, né? Qual que foi a sementeira. Nós temos as nossas dificuldades, a gente não sabe, né? E uma questão muito importante que eu gosto sempre de lembrar é aquela questão assim, crime e castigo, porque quando a gente começa a entender as questões da reencarnação, muita gente pensa assim, tá sofrendo tal coisa porque foi ruim em outra ocasião. Não é essa questão. Muitas questões, e pode até ser que seja a maioria delas, são para o nosso aprendizado. Porque se nós não tivermos dificuldade na nossa vida, a gente não cresce. Imagina que a gente não tem que trabalhar para a gente ter um alimento, para a gente ter um lugar para morar, para a gente ter
nada. Não, está tudo ali. Tudo aquilo que eu quiser, tudo aquilo que eu desejar, chega até as minhas mãos sem esforço. Eu simplesmente não vou conseguir fazer nada. Eu vou ficar parado, estagnado, né? E vou ficar dominado pela tristeza também. Porque se eu não me esforço, eu não sinto aquele prazer da conquista, né? Nem sempre veremos aquele que colhe semeando, né? Então, às vezes a gente vê alguém que está colhendo, mas a gente não viu. A encarnação é um período curto para percebermos tudo que acontece. Tem um canal que eu sigo aí que chama Somos Míopes porque Somos Breves. E é muito bacana que ele fala assim, olha, para a idade da Terra, uma cidade, alguma coisa que foi construída pelo ser humano, é uma coisa muito breve. Ah, mas a pirâmide durou 4.000 anos. É um período muito breve. A Terra tem bilhões de anos, né? Então é um período breve. A gente não consegue ver tudo que aconteceu com o nosso planeta, porque nós somos breves. E nós somos breves aqui no planeta Terra. Então nós muitas vezes encontramos pessoas que estão na colheita dolorosa, mas nós não vimos a semeadura. E até nós mesmos, né? Podemos estar em um momento doloroso sem nos dar conta da semeadura praticada. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos dá oportunidades. Ele não nos castiga. Ele sempre nos dá oportunidades. Então, já imaginou, além do momento doloroso, ainda ter que conviver com a lembrança da semeadura? Porque muitos questionam, né? Ah, mas eu não lembro o que eu fiz anteriormente. Olha, é bom não lembrar. Não vamos lembrar por enquanto, não. Vamos trabalhar para melhorar e uma hora que a gente tiver condições, aí a gente lembra, né? Se a gente lembra, nossa, fiz isso, fiz aquilo. Não. Vamos trabalhar no bem. Vamos nos esforçar para nos melhorar e isso daí basta. Quando sofremos uma perda por causa de alguém, ou somos ofendidos de alguma maneira, aí é que tudo começa, né? É como se nós recebemos um par de algemas. Olha, fui em uma determinada encarnação, fui assassinado por uma pessoa. Aí é como se fosse me entregue um par de algemas. Tá, coloquei aqui no meu braço. Opa, peraí, onde é que eu vou colocar essa algema aqui? Ah, foi aquele ali que me prejudicou. Pego o outro lado da algema, você vai ficar junto comigo. Pá, põe no braço dele. Põe no braço daquela pessoa. E aí a gente fica algemado daquela pessoa. O que é uma obsessão? É a pessoa que não perdoou. É fácil? Não é fácil. É bem complicado, né? Mas é porque também a gente tem uma visão estreita, né? Como nós somos breves, nós temos uma visão estreita. Nós não estamos vendo a imortalidade da alma. Mas, peraí, me matou? Ué, mas eu estou vivo. Que negócio é esse? Então, a gente pode encarar de outra forma. Mas nesse momento muito doloroso, a gente fecha os olhos e a gente não vê o nosso anjo da guarda, a nossa família, chamando ali, aqueles que foram antes de nós, chamando ali, falando, olha, nós estamos aqui para acolher você. Você pode escolher, você pode persegui-lo por um tempo, né, que você achar. E quanto tempo que vai perseguir? Até ele morrer. Mas ele não vai morrer, o corpo vai morrer. E ele vai estar
aqui junto de você. Você pode ficar junto com ele ou você pode seguir a sua vida. O que você escolhe? Não é fácil, realmente não é fácil, né? Mas tudo a gente tem que ir exercitando. O perdão a gente tem que ir exercitando. A gente tem que começar nas pequenas coisas. Eu acho interessante, né? Ter uma pessoa que chega para mim e fala assim: eu estava lá no supermercado, já briguei com a moça lá, ela já quis, ela me deixou esperando lá e tal. Eu falei assim, gente, tá bom. Daí, 20 minutos, eu estava vindo com o carro aqui, o outro me fechou, eu tava, mas de novo, mas você, o pessoal te persegue, né? De novo. Por que a gente não fica? E assim, 20 minutos, uma novidade. Mais 15 minutos, outra novidade. Depois, de repente, será que é o outro mesmo? Né? Ou será que a gente está dando muita importância a coisas menores? Que a gente poderia falar assim, eu estou acima disso. Para que eu vou dar importância a essas questões? Aí entrou o perdão. Então, quando a gente perdoa, nós estamos nos elevando, nós estamos nos aproximando de Deus, porque nós estamos nos aproximando cada vez mais da perfeição, nós estamos melhorando. Imagine interromper o trabalho do progresso, adiar a nossa felicidade para ficar preso a alguém que não temos prazer nenhum da companhia. Então é isso daí. Por que a gente vai adiar as nossas questões primordiais? Então, isso aí é uma demonstração que nós ainda estamos, né? Eu, pelo menos, né? Ainda tenho que progredir muito, ainda tenho que aprender muito. Perdoar é um presente que nós damos a nós mesmos. Dê esse presente para você, perdoe. Nos momentos mais difíceis, a gente sempre tem, os nossos momentos difíceis sempre envolvem, né, alguém, né? Então, eu aprendi que a gente deve orar muito. Já passei por alguns momentos aí, não tão complicados, né? Não era tão complicado assim, mas foi doloroso, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava o evangelho e lia. Não porque eu era uma pessoa disciplinada, mas é porque eu tive a necessidade. Naquele momento, estava doendo muito e eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu peguei o evangelho, comecei a ler, comecei a rezar. E aí veio aquela intuição, né? Aí eu consegui ouvir aquela intuição. Perdoa, deixa para lá, esquece, né? E assim, a gente não vai esquecer, mas a gente vai lembrar sem dor. Ressignificar, lembrar sem dor. Aconteceu isso, mas aquela pessoa também, eu não sei, às vezes ela passou por um momento complicado também, né? Eu não sei. Às vezes o momento foi complicado para ela também, né? E perdoar não isenta o outro da reparação. E nós também, quantos atos que nós praticamos, que nós precisamos reparar um dia, né? Imagine o outro teve uma ofensa tão grande conosco, eu perdoei, aí eu sigo o meu caminho. Mas aquela pessoa, né, esse nosso irmão, um dia vai precisar, e ele vai pensar assim, poxa vida, mas e agora? Onde é que está essa pessoa que eu queria tanto me reconciliar? Já segui o caminho dela. Então Deus vem e traz uma pessoa que está necessitando daquele amor que essa pessoa agora está disposta a entregar e vai colocar no caminho dela. Então a gente sempre tem a oportunidade da reparação. E nós também precisamos dessa oportunidade da reparação, né?
Quantas vezes nós erramos porque nós não somos perfeitos. Mas a frase, eu acredito que a frase do dia é essa: perdoar é um presente que nós damos a nós mesmos. Amigos, muito obrigado. Eu agradeço muito as boas vibrações, os bons pensamentos, a ajuda, a companhia de vocês. Porque é muito importante para a gente poder, criar essa aura maravilhosa de amor, de carinho, de caridade, uns para com os outros. E isso daí a gente já está perdoando uns aos outros também. Muito obrigado. Vamos então à nossa oração, né? E hoje os passes de tratamento acontecerão aqui mesmo, né? Pela impossibilidade da gente estar lá dentro. Mas aqui é bom porque a gente tem a natureza aqui, a gente tem fluidos para repor, vai facilitar um tanto aí o trabalho também dessa equipe espiritual. Então vamos serenar os nossos corações, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, vamos lembrar das pessoas que amamos, vamos lembrar dos nossos lares, tudo começa ali. Mesmo nos nossos lares tem pessoas que nós temos dificuldades, vamos lembrar dessas pessoas. Mesmo que nós recebemos uma ingratidão, vamos pensar agora com carinho nessa pessoa e vamos lhe enviar amor, uma luz que vai nos iluminar e vai iluminar essa pessoa, vai iluminar os nossos lares para que haja compreensão, para que nós possamos despertar para o amor. Vamos lembrar do nosso trabalho, das pessoas com quem convivemos, daquela pessoa que nos fala aquele bom dia irritante, né? Bom dia, bom dia, bom dia. E a gente nem queria ouvir daquela pessoa, mas ela quer ser gentil, ela quer um pouco de atenção também. Vamos lembrar que Deus colocou todos estes no nosso caminho. E um dia, quem sabe, Ele vai perguntar: e estes que eu coloquei no seu caminho, como você os amou? Porque eu os amei para dar o exemplo. Que nós possamos ser um pouquinho desse exemplo, porque ser tão perfeito é claro que nós não vamos conseguir, mas que nós possamos compreender um pouco, sentir um tanto deste amor e espalhar tudo que nós temos de melhor a todo o nosso semelhante. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo mais uma vez por este momento de oração, de elevação, esse momento da presença do Cristo junto de nós, este que nunca nos abandona, mas que por muitas vezes nós não conseguimos sentir por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sentir mais amor, a ter mais caridade. Ajuda-nos nos momentos difíceis do perdão, da compreensão. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos queridos e a todos aqueles que nos são difíceis, que nós possamos
levar uma prece a todos estes, pois todos, assim como nós, são seus filhos. Graças a Deus. Muito obrigado pela companhia, pela paciência, pelas boas vibrações. Quarta é aqui de novo. Eu acho que não, aí já vai ser lá dentro. É tão bom aqui, né? Então temos a nossa água.